Usamos tecnologias para a educação? Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e mais uma vez vamos falar aqui de educação, mais especificamente sobre tecnologias da educação. É um assunto que eu tenho me debruçado desde 2013 e eu venho acompanhando principalmente o que acontece em relação às tecnologias da educação aqui em Pernambuco, né? A gente pode citar alguns exemplos da moda que estiveram presentes na mídia de maneira geral nos últimos anos aqui em Pernambuco. Em 2011, 2012, o governo do estado de Pernambuco apresenta os tablets como uma ferramenta para o desenvolvimento do ensino e do aprendizagem nas escolas do governo do estado do ensino médio. Na época eu paguei algumas cadeiras no mestrado em Tecnologias da Educação, EduMatec, lá na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente se debruçava muito sobre esse assunto. Como é que vão ser utilizados esses tablets? A gente tem formação de professores para isso, a gente não tem formação de professores, como é que é essa questão? E eu sempre me preocupei muito com isso porque é sempre pautado dentro de programas, ou seja, o programa começa, tem aquela verba, compra aquele material, em alguns casos tem a preocupação com a questão da formação dos professores, mas depois o programa acaba, a verba acaba e isso não entra na cultura escolar de fato, isso não entra como uma ferramenta na mudança, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, estamos em 2020 e esses tablets eles não entraram de fato em conformidade com a rede estadual de ensino. A gente não escuta mais falar sobre esses tablets e se você procurar na OLX, talvez você ache algum para vender. Ou seja, a coisa do apreço com o patrimônio público também é muito carente no nosso estado. Diz, pô, isso aqui é patrimônio público, então vamos cuidar desse tablet que vai ser usado por outro aluno ano que vem, né? Isso a gente ainda não tem, precisa construir isso de fato. Lá na Prefeitura do Recife, a gente também tem aí as propagandas atualmente falando sobre o programa de robótica da Prefeitura. Teve aí também ganhadores nas Olimpíadas de Robótica, teve grande destaque, ou seja, uma iniciativa sensacional, que é uma disciplina ainda eletiva nas escolas do Recife, mas é uma iniciativa muito legal, pautada na educação do século XXI. Porém, nem tudo são flores. Na Prefeitura do Recife, a gente não tem a robótica universalizada, ou seja, ela só está em poucas escolas do município, não atende toda a rede, e mesmo estando naquela escola que você estuda, provavelmente você nunca viu a cor desses robôs. Porque esse equipamento, ele geralmente está pautado dentro de uma equipe, né, dentro de um programa, dentro de um esquema que não é universal dentro da própria escola. As equipes que trabalham com determinado professor de robótica, trabalha, desenvolve um projeto, principalmente frisando aí a competição das Olimpíadas, algum outro projeto, algum congresso, alguma coisa, e não é ainda universalizado, infelizmente. A robótica ainda não faz parte do currículo escolar de fato da Prefeitura do Recife, né? Com formação docente para isso, com desenvolvimento tecnológico para isso, né? De acompanhar o desenvolvimento para isso de fato. Ou seja, a gente tem que ter ainda um grande investimento para que isso ocorra, uma reforma no sentido de currículo dentro do município para implementar isso no currículo. Não sei se a BNCC hoje ela abraça essa questão. Fica a dica aí, pessoal que trabalha no Recife, né? Como é que vai ser agora em 2020 com a Base Nacional Curricular Comum? Infelizmente, essa coisa da robótica nas escolas ainda é uma coisa muito assim para o prefeito colocar na propaganda, infelizmente. Mas eu não poderia deixar de falar de Jaboatão dos Guararapes. Município onde eu ensino, a gente tem... Em 2018 chega o ponto ID, ainda com aquela coisa, não, a gente ainda está no programa piloto, vamos ver como é que funciona, vamos fazer as devidas alterações, modificações. Em 2019 ele passa a funcionar em algumas escolas, não 100%, na grande maioria das escolas. As escolas que têm o ponto ID, né, tem o reconhecimento facial, os alunos fazem, mas a escola não pode utilizar
essa ferramenta para absolutamente nada. Se a escola quiser, por exemplo, pegar esses dados do ponto ID de presença de aluno para preencher, por exemplo, planilha, declaração da Bolsa Família, não pode, tem que ser escrito à mão. Se a escola tiver interesse de pegar algumas informações do ponto ID para o censo escolar, não pode, tem que ser feito à mão, século XIX. Então foram 2 anos, tá, de testes e puxa, encolhe, vai e volta, e pouquíssimas escolas receberam a máquina do reconhecimento facial. Pouquíssimas delas funcionam, e as que funcionam não funcionam como deveria. E o aluno realmente chegar, pai receber o SMS, a escola usar o sistema para colocar notas, para colocar faltas, presenças, etc, etc. Usar de fato o sistema como um todo, como o Estado já usa hoje o CIEP, né, que é um sistema aí que já tem alguns anos, que já funciona perfeitamente bem. O Estado de Pernambuco não tem mais papel, mas Jaboatão continua numa vibe ainda do século XIX. Então a prefeitura gasta uma grana com isso, vem gastando uma grana com isso, e não resolve o problema do estudante, não resolve o problema da escola, não deixa o pai mais tranquilo, mas está lá na propaganda, né, como um município tecnológico, na propaganda do prefeito. Se liga que 2020 é eleição municipal. A gente tem eleição para prefeito esse ano, e essas propagandas, para quem não está bem informado, acha que tá tudo uma maravilha. Se liga nisso aí, tá ligado? Então, quando a gente fala em tecnologia na educação, ela serve basicamente para 2 funções: para melhorar o ensino-aprendizagem e para diminuir as burocracias da escola. E outra, se não for universal, se não for para toda a escola, se não for para toda a rede, não adianta. Eu entendo que é um processo lento de implementação, tem que ter o apoio das secretarias de educação, tem que ter o afinco do professor para isso, principalmente em algumas secretarias que tem dinossauros trabalhando, mas a gente precisa implantar isso, a gente precisa chegar no século XXI, é o mínimo, para a partir daí a gente ter uma base. A gente precisa, por exemplo, de internet e banda larga nas escolas, que a gente ainda não tem. Quantas vezes eu vi escolas com aqueles modezinhos das operadoras de celular, que tem um pacote restrito, né, e tá lá a secretária da escola: não vou mandar aqui as notas da unidade para a Secretaria de Educação. Eita, acabou os dados, e agora? Ou seja, a gente ainda tem muito o que percorrer aqui em Jaboatão. Eu sei que em Recife também tem grandes problemas em relação a isso, o governo do estado também, principalmente aí nas cidades do interior. Então, se você é de alguma escola aí do estado, de algum município, comenta aí embaixo como é que é, quais são as tecnologias que você tem na sua escola, se tem, se não tem. Tem internet, não tem internet? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de ficar sabendo, beleza? Então é isso, pessoal, se inscreve no canal, dá o like aí, tá? A gente tá crescendo, esses primeiros vídeos de 2019 tem crescido bastante, tá? Agradeço pra caramba. Assiste mais vídeos aqui, tá? E forte abraço pra todo mundo. Tchau.